Meu nome é Uziel Aguiar Bruno, tenho 61 anos, né? Hoje, diretor financeiro da Fundação ProRim, trabalho há 27 anos na Fundação ProRim. A minha formação é técnico em contabilidade e também gestão financeira. Então, eu cheguei na Fundação ProRim exatamente em 5 de janeiro de 1995. Mas deixa eu contar uma história que tudo isso aconteceu e por que eu cheguei até a ProRim, né? Em 1979, a gente veio para Joinville. Eu morava numa cidade no interior do Paraná chamada Cianorte. Meu pai é alfaiate, minha mãe costureira. Depois, ele com o trabalho, ele conseguiu comprar uma chácara, né? E naquela época a gente lidava com café. Então meu pai, com o fruto do trabalho dele, ele conseguiu comprar uma pequena chácara e cultivou o café e a gente vivia dessa cultura, né, que era o café. Nós somos uma família grande, a gente é 10 irmãos, né? E os meninos foram crescendo no interior e meu pai tinha uma preocupação de mudar para uma cidade maior para dar condições de estudar e trabalhar. E foi então que a gente veio para Joinville em 1979. Eu tinha apenas 16 anos e fui estudar, fazer ali, na época chamava-se de segundo grau, né, no colégio. Que a dona Irondina era professora do Celso Ramos. Aí um dia a dona Irondina, que é mãe do Dr. Xuxo, doutora Luísio, né? Ela chegou na escola e perguntou: algum menino aqui está procurando emprego, precisa trabalhar, tal? E dentre 4 pessoas, eu fui um que levantei a mão, que estava procurando um trabalho, né? Eu tinha 16 anos ainda. E ela contava muito sobre os filhos, né? Inclusive o Dr. Xuxo, que foi para os Estados Unidos estudar, os outros filhos dela, que eram engenheiro Antônio, engenheiro José Carlos, que eram engenheiro. Então ela contava muito, falava muito bem sobre os filhos e a dedicação deles quanto ao estudo, à formação e tudo mais, né? E ela falou assim: então vocês 4 vão no endereço. Ela deu o endereço, inclusive o endereço do escritório de engenharia dos filhos era na mesma rua do Celso Ramos, que é a Plácido Lima de Oliveira, né? Ela deu o endereço e falou: vocês vão lá amanhã e vão fazer um teste lá com a Andira. Andira também era engenheira, né? Então esposa do engenheiro Antônio, e a gente foi lá. Eu lembro certinho que eu fui bem de manhã cedo e fiz um teste. O teste era interessante, era escrever palavras que ela editava, né? Então ela dizia palavras e a gente tinha que escrever para ver se a escrita fosse correta, né? Então, dos 4 meninos ali que a gente fez o teste, eu fui aprovado, né? Isso era final de 79, né? E eu fui contratado para trabalhar no escritório, então, de office boy, em 4 de fevereiro de 1980. Então, daí, que eu conheci a família Vieira. Então, eu digo que eles me adotaram como para trabalhar, né? E essa história é tão longa que ela perdura até hoje, né? Então, aí eu trabalhei 15 anos na construtora. Então, eu comecei como office boy, depois eu fui ajudar no RH, no financeiro. No final dos 15 anos, aí eu tocava ali a parte do RH, financeiro, junto, né? E no final de 94, a construtora, ela fechou as portas, né? E na época, ali no final de 94, durante 93, 94, eu estava construindo, dando início à construção do complexo Vida Center, na época. E quem construiu lá, fez a construção, foi o escritório de engenharia dos irmãos do Dr. Xuxo, né? Então, aquela questão de fazer o fechamento da planilha da cobrança, isso eu que fazia. Então, o engenheiro ia lá, fazia a medição do que realizou lá da obra, passava para mim, eu preenchia essa planilha
Então eu ia fazer a cobrança com o senhor Gilberto. Foi onde eu conheci o senhor Gilberto também, que era também administrador da Fundação ProRim, né? Eu conheci o senhor Gilberto e conheci o Dr. Schultz através dos irmãos dele, né? Quando o Dr. Schultz soube que eu ia sair da consultora, que já tinha uma data específica já para sair, né? Que era dezembro de 94, o Dr. Schultz de vez em quando passava lá, Bruno, quando você sair daqui, eu quero você lá na Fundação Braga. Eu falei, não, tá bom, doutor, não pode, ele tá comigo. Tanto é que no final de 94 eu saí, fiquei 15 dias fora, em 5 de janeiro de 95, então comecei lá na Fundação ProRim. Então, a Fundação ProRim na época, a gente funcionava a clínica dentro do hospital regional, que hoje é o Centro de Tratamento Doenças Renais, né? Eu lembro que a gente era bem poucos funcionários. Eu vou chutar aqui, talvez alguma coisa parecida com o número, mas pacientes, nós tínhamos bem poucos pacientes. Eu acredito que 50, 60 pacientes na época, e bem poucos funcionários, né? Na área administrativa, nós tínhamos ali o Sr. Gilberto, que era o nosso diretor, e tinha, na época, a enfermeira Jacemir, a Astrid, a Rosa é psicóloga, e alguns outros médicos. Foi onde que eu conheci também o Dr. Ercílio. Até então não conheci o Dr. Ercílio, eu conheci nessa época, quando eu comecei lá. Então a gente era muito pequeno. E quando eu comecei, se eu não estou enganado, já existia ou estava pré-inaugurando a unidade de Jaraguá do Sul, né? Então a gente era bem pequeno e já era a Fundação ProRim. E ali então começou sonhos, né? A gente acompanhou os sonhos dos nossos fundadores, Dr. Schultz, Dr. Ercílio, sempre querendo melhorar as coisas para que o paciente fosse bem atendido, né? E assim a gente acompanhou esse desenvolvimento aí durante esses anos. Então nessa época eu comecei já no financeiro, né? E ao passar dos tempos, eu também fiz alguma coisa sobre o RH, porque nós tínhamos terceirizado os trabalhos do RH, da contabilidade, era tudo terceirizado. Então a parte de RH e contabilidade, documentação, então tudo eu preparava ali, eu que pagava, o que recebia, fechamento de ponto dos técnicos de enfermagem, e até alguns momentos ficava bem nervoso para fechar aquilo, porque era compensação de horas e também tinha as escalas, né? Então era bem difícil. A burocracia era a mesma? Era tudo manual, né? A gente fazia manual. Na época era aquele cartão ponto que você... Era papel, né? Você metia na máquina e deixava uma alavanca e registrava um ponto ali. Então no início, então, a gente fazia tudo isso. Era o financeiro, que fazia uma parte, ajudava um pouco de faturamento também. E o RH deixava tudo preparadinho, mandava para a empresa terceirizada, que na época chamava Época Contabilidade. E ela processava tudo e mandava, e a gente fazia os pagamentos. Lembro, na época, então nós tínhamos logo que eu entrei, até o Maico brinca comigo até hoje, que na época eu entrei, disse que eu já era um senhorzinho, né? O Maico entrou, tinha 18 anos, eu na época já tinha 33, 34 anos, né? Então o Maico, eu lembro do início dele, o menino, e ele, o Arnaldo, né? E também a Liz, que trabalha até hoje também conosco, e que ajudaram nesse desenvolvimento da Fundação ProRim. Tanto é que o Michael Deus, uma boa pessoa, um bom menino que cresceu, tem um conhecimento maravilhoso jurídico, de RH, ele foi gerente de RH, tanto é que ele hoje é nosso presidente, né? Então a gente acompanhou toda essa história. E então a Rose, né? Eu lembro certinho da Rose, da nossa segurança do trabalho. Até então era novidade, né? A segurança do trabalho nas clínicas de hemodiálise, a Rose fez a implantação. Então tudo isso a gente acompanhou e viveu isso junto, esse crescimento da Fundação ProRim, e se tornou hoje essa grande
clínica, né, essa grande realidade, para trazer benefícios para os nossos pacientes. Então, a gente evoluiu bastante, né? Crescemos muito. Então, a Fundação ProRim se tornou aí uma grande empresa. Se a gente falar em funcionários e se falar em familiares, né? Quantas pessoas envolvidas nessa história, né? Então, se falar hoje em funcionários e em familiares de funcionários, eu poderia dizer que temos aí 2.000, 3.000 pessoas envolvidas na nossa história, né? Porque quando a gente faz parte de uma empresa, o nosso familiar também faz parte, né? Eu tenho 2 momentos bacanas assim, para destacar. Eu trabalhei no primeiro período na Fundação ProRim 9 anos e meio. Como meu pai era alfaiate, minha mãe costureira, a gente tinha um histórico disso. E eu quis aproveitar essa mão de obra para instituir uma empresa na área de confecção, de camisaria, né? Então eu montei, tinha esse desejo no meu coração e montamos em 2000, continuei trabalhando normalmente, né? Quando foi em 2004, eu resolvi sair da ProRim, pedi a demissão, até para tentar salvar a empresa, né? Eu tinha 2 lojas em Brusque, uma em Joinville, então eu queria alavancar isso. E conversando em casa, minha esposa achou que eu saindo da ProRim talvez daria um suporte maior e a gente conseguiria reverter a história, né, da nossa empresa e alavancar, então, financeiramente. Mas aí aconteceu o contrário, né? Eu conversei com nossos fundadores lá, o Dr. Cílio, o Dr. Xuxo, na época o Dr. O Sr. Gilberto, nosso diretor. Falei do desejo que eu tinha, né? E eu lembro certinho do Dr. Xuxo, o Dr. Cílio, falou assim: Bruno, nós só vamos aceitar você sair porque você tem esse sonho de montar essa empresa, aliás já está montada, né? Só para dar seguimento. Mas se não fosse isso, nós não íamos deixar você sair. Eu já estava com 9 anos e meio. Então, em 2004, maio de 2004, eu desliguei da empresa. Aí fizeram uma festa lá de despedida, emoções, né? Grandes emoções, né? Mas foi muito bacana. E uma das coisas que me chamou a atenção, que deixou eu tranquilo, assim, de sair, foi tanto o doutor Ercílio como o doutor Aloysio, falou assim: Bruno, tu vai sair, mas as portas estão escancaradas, abertas, não deu certo, você volta. E aí eu saí em maio de 2004 e batalhei até agosto de 2005. Aí não deu certo as coisas, tanto é que eu perdi tudo, né? Eu tive que vender minha casa para pagar umas contas, carro. Eu tinha uma casa ali no Jardim Iririú, ali na Cegonha, vendi, fui pagar aluguel. Então a gente ficou numa situação bem difícil, assim, bem ruim. Eu tinha os 2 filhos já. Aí, naqueles momentos, assim, ali a julho, mais ou menos, de 2005, conversando com a minha esposa, trocando uma ideia, ela falou assim: não tá na hora de você voltar na ProRim e tentar voltar a trabalhar de novo? Eu falei: eu acho que tá na hora sim, Neiva, eu acho que nós vamos fazer isso. Aí eu lembro que nós fazíamos uniformes e eu fui levar uma calça que a gente reformou, tal, ajeitou lá, e eu fui devolver nesse dia. Aí quando eu estou chegando ali no pátio do estacionamento do regional, o Dr. Marcos me vê de longe. Nessa época o Dr. Marcos estava começando, ele já tinha recém-formado, ele estava começando ali na ProRim. Se eu não estou enganado, ele era residente, eu já era médico formado, né? Quando ele me viu, ele falou assim: Bruno, tu caiu do céu, rapaz, nós estamos precisando de você nesse exato momento. Eu falei: como assim? Não, é que o Jonas hoje é o nosso gerente do Tocantins, né? Então, nessa época, o Dr. Marcos falou: o Jonas, que entrou no seu lugar, acabou de ir no Tocantins. Foi quando abriu a clínica de Palmas, né? Eu falei: doutor, é exatamente por isso que eu estou vindo aqui hoje, para ver se eu conseguiria retornar à Fundação ProRim. Outra história bonita que eu lembro, até eu estava falando com o Fernando vindo para cá, uma vez me ligaram em casa, eu já tinha chegado em casa e me ligaram e falaram: Bruno, nós precisamos de uma ajuda sua, precisamos
numa parceria sua. Tem que ir lá em Blumenau buscar um rim para um transplante. Eu falei, não, tô junto, tamo junto. Aí eu falei, só que eu preciso do carro, né? Aí tinha um carro da empresa, que era uma caminhoneta, S10. Avisei meu pai ficou muito feliz com aquilo. Aí eu passei na casa do meu pai, início da noite ali, e fomos até Blumenau buscar esse rim para o transplante. Eu acredito que isso tem mais de 20 anos, né? Não sei para quem que foi esse rim, se a pessoa que recebeu esse transplante hoje ainda está por aí, né? Mas tomara a Deus que esteja, sim. Então, um momento muito feliz. Eu fiquei muito feliz de ir lá buscar esse rim. Meu pai, então, ele trouxe com ele no colo aquela caixinha, né? Quando eu falo meu pai, eu me emociono porque meu pai nos deixou pouco tempo, né? 2 meses. Meu pai faleceu com 88 anos. Então, meu pai ficou muito feliz e ele vinha na rua, na estrada, né? Comentando sobre aquele rim, né? Ele falou, mas como que pode, né? Um rim aqui fora do corpo, daqui a pouco vai estar sendo colocado numa pessoa e isso vai voltar a funcionar. Então ele ficou assim impressionado com aquilo tudo, né? Então, eu acho que só trabalhar, fazer o que a gente é devido fazer não é o suficiente. Eu acho que você fazer mais do que isso é legal. Eu lembro, Léo, que em determinado momento, quando o funcionário que lhe abastecia as máquinas de hemodiálise, eu era chamado. Eu tenho, se for resgatar, a gente tem fotografia de eu juntando galões de soluções, levando para as máquinas de hemodiálise. E tanto é que uma vez faltou também esse funcionário, eu peguei o carro da empresa, fui levar produtos de soluções para a Mafra também. Então a gente não só fazia o nosso trabalho, né? Eu acho que bacana isso é você partilhar isso, é ser parceiro, né? Alguém precisou de outro setor ou alguma circunstância que precisa da tua ajuda, quem sabe da tua ideia até mesmo, da tua disponibilidade, eu acho que isso é bacana. Isso é a gente fazer além daquilo que fomos contratados, né? Então eu fiz isso com muito prazer e se precisar fazer hoje a gente faz, né? Tanto é que nós somos uma família, um departamento depende do outro, então se não houver essa parceria fica difícil, né? E aliás a gente é uma família, a gente passa 8 horas juntos ali. Eu acho que ter esse bom relacionamento, de ajudar, de servir, né? Eu acho que é muito legal. Essas belas histórias, né? Eu pude ouvir a história do Dr. Cílio, do Dr. Xuxo. Gente, eu acho que a ProRim, daqui para frente, ela vai se expandir muito, né? Por quê? Porque hoje nós temos aí um grupo seleto, né, de funcionários, de dirigentes, né, a partir do nosso presidente hoje, o Maico, com visões novas, com projetos novos, com vontade de abrir mais clínicas em outros lugares para poder receber essas pessoas doentes renais, né? Porque nós sabemos que a doença renal ela causa um impacto muito terrível na vida da pessoa, principalmente nos seus familiares, né? E a ProRim está aí fazendo de tudo, né? Nós vemos aí através das pesquisas, de pessoas que estão à frente, né, da área de saúde, os médicos, nutricionistas, psicólogo e pessoas que estão aí buscando inovação cada dia mais para trazer um maior benefício aos nossos pacientes. Porque eles vêm até a Fundação ProRim buscar, quem sabe, essa solução para os seus problemas, né? Que é o tratamento através da hemodiálise. E uns, por milagre ou até mesmo por oportunidades, conseguir um transplante de rim. Eu tenho um amigo, até ele congrega na mesma igreja, né? E ele foi transplantado. É um cara, olha, que eu tiro o chapéu por ele, né? De ser transplantado e viver tão bem. E eu fiz dois desafios para ele, ele topou. Que foi fazer uma corrida, né? Então eu gosto de fazer corrida, gosto de fazer umas aventuras em
subir montanhas, né? E o primeiro desafio foi fazer uma corrida. Ele topou, correu 5 quilômetros de boa. E o outro desafio que eu fiz para ele, falei, cara, você tá tão bem, vamos enfrentar o segundo desafio, que foi subir o Monte Cristo conosco. E ele aceitou o desafio e subiu o Monte Cristo. Então veja bem, eu acredito que no futuro a ProRim vai ser muito melhor ainda, né? Com os projetos que nós temos aí pela frente, de novas clínicas e inovações para melhorar ainda mais a situação dos nossos doentes renais. O que eu gostaria de falar e até citar, tem um texto bíblico que eu gosto de mencionar, até mencionei agora no nosso encontro de revelação de amigo secreto, que diz assim, é bem aquilo que é falado na ProRim, né? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E não nos cansemos de fazer o bem. Então o que a ProRim faz é exatamente isso, é fazer o bem. E diz aqui, né? Porque a seu tempo ceifaremos. Então hoje a ProRim está ceifando algo bom que foi iniciado lá com o Dr. Xuxo, com o Dr. Ercílio, que é fazer o bem. É olhar com um olhar diferente para essas pessoas carentes que sofrem da doença renal e fazer algo além do que é necessário, que é dar o suporte, né, através da psicologia, através da assistência social, através do voluntariado. Nós temos um setor maravilhoso que hoje é o voluntariado, que de todas as formas está arrecadando alguma coisa para fornecer, para dar para os pacientes, que é a cesta básica, né, e assim por diante. E todos os outros amparatos que pessoas de vulnerabilidade precisam, né? Então, se não houvermos desfalecido, então essa questão de desistir jamais. Eu acho que a gente não pode desistir, nós temos que sonhar os nossos sonhos e projetar aquilo que a gente quer, e vai acontecer, porque essa questão de fazer o bem, eu acho que está inserido nos nossos corações, na nossa vontade e o desejo de sermos melhor cada vez mais. Amor pelo que faço. Então a gente... Amor. Muito amor. E tanto é que o mesmo entusiasmo, eu gosto sempre de dizer, o mesmo entusiasmo que eu tenho hoje de levantar e trabalhar seria o mesmo de 27 anos atrás. Porque quando você pode levantar com saúde e pensando que você vai na tua instituição que trata dos doentes renais, e saber que você pode contribuir através do teu trabalho, né? Mesmo ele não sendo direto na área de saúde, mas nós podemos contribuir fazendo com amor, com dedicação e pensando neles, né? Eu peço a Deus todo dia para que os nossos pacientes sejam melhor tratados cada dia e que eles tenham saúde, né?